Antes de começarmos a jornada desta noite, por uma das histórias mais misteriosas e belas da Bíblia, quero que você se acomode. Talvez você esteja deitado na cama agora, ou sentado em sua poltrona favorita. Qualquer posição que lhe pareça confortável, acomode-se. Respire fundo e devagar. Relaxe os ombros. Esta noite, vamos explorar a vida de um homem chamado Enoque. Um homem tão extraordinário que a Bíblia diz que ele nunca morreu. Em vez disso, Deus simplesmente o levou. Mas esta não é uma história sobre mistérios estranhos ou segredos ocultos. É uma história sobre fidelidade, sobre caminhar com Deus dia após dia, sobre viver de forma diferente em um mundo que havia se perdido. Ao percorrermos juntos a história de Enoque, você pode se sentir com sono, e isso é perfeitamente normal. Esta história estará aqui, se revelando suavemente. Esteja você de olhos abertos ou fechados. As lições que Enoque aprendeu há milhares de anos ainda são válidas hoje, ainda são poderosas, ainda valem a pena serem guardadas enquanto você descansa. Então, vamos voltar no tempo, ao início da história da humanidade, a um mundo ao mesmo tempo estranho e familiar, para conhecer um homem que escolheu caminhar com Deus. Capítulo 1. O homem que nunca morreu. No antigo livro do Gênesis, entre longas listas de nomes e eras, há uma frase que cativou a imaginação humana por milhares de anos. É simples, é estranha e muda tudo. Enoque andou com Deus e já não existia mais, porque Deus o levou. Apenas uma frase. Mas que frase! A maioria das pessoas mencionadas no capítulo 5 de Gênesis tem o mesmo padrão em suas histórias. Elas viveram, tiveram filhos e depois morreram. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos, Quenã, Maalalel, todos tiveram o mesmo fim. Morreram. Mas não Enoque. Ao chegar à entrada de Enoque neste antigo registro familiar, algo diferente acontece. O padrão se quebra. Enoque viveu 365 anos no total, uma vida curta em comparação com outros de sua época. E então, em vez de "e ele morreu", o texto diz algo notável. Ele não estava mais aqui, pois Deus o levou. A língua hebraica aqui é bela e misteriosa. Ele não estava significa que ele simplesmente não estava mais lá. Um dia, Enoque caminhava sobre a terra, e no dia seguinte, ele havia desaparecido. Não estava morto, não foi sepultado, simplesmente partiu, levado diretamente para a presença de Deus, sem passar pela morte. Milhares de anos depois, o apóstolo Paulo escreveria sobre esse momento em sua carta aos Hebreus. Ele disse: "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara. Ora, antes de ser trasladado, ele recebeu testemunho de que agradara a Deus." Agradou a Deus. Essa é a frase-chave. De alguma forma, em um mundo que se tornava mais sombrio a cada dia, Enoque viveu de um modo que agradou a Deus. Ele caminhou tão perto de Deus que Deus decidiu levá-lo para casa sem a jornada usual pela morte. Mas quem era esse homem? O que o tornava tão especial? E o que significa caminhar com Deus? Se você está começando a sentir sono, isso é ótimo. Deixe sua respiração desacelerar. Deixe seu corpo relaxar ainda mais. A história de Enoque está apenas começando, e temos muito tempo para descobrir quem ele foi. Imagine por um instante como seria ser lembrado daqui a milhares de anos. Não por riqueza ou poder, não por conquistas ou fama, mas simplesmente por caminhar com Deus. Esse foi o legado de Enoque. Em um mundo cheio de ruído e caos, em uma época em que a humanidade corria para o julgamento final, um homem caminhou em silêncio com seu Criador. Antes de aprendermos sobre a vida de Enoque,
precisamos entender o mundo em que ele vivia, porque Enoque não viveu em uma época fácil. Ele não caminhava com Deus em um paraíso pacífico. O mundo ao seu redor estava se desintegrando, afundando na violência e na rebelião. E isso torna sua escolha de caminhar com Deus ainda mais poderosa. Você ainda está confortável? Ótimo! Vamos continuar. A história de Enoque começa no livro de Gênesis, mas para realmente entendê-la, precisamos começar ainda mais cedo. Precisamos entender como era o mundo naqueles tempos antigos, nos anos entre Adão e Noé, quando a humanidade era jovem e a Terra era muito, muito antiga. Se você sentir suas pálpebras pesadas, não lute contra isso. Descansar é uma dádiva, e esta história o levará suavemente aonde quer que você precise ir. Capítulo 2. Um mundo antes do dilúvio. O mundo em que Enoque cresceu não se parecia em nada com o nosso. As pessoas viviam por séculos, não por décadas. As famílias podiam ter netos mais velhos que seus bisnetos. O tempo passava de forma diferente. O conhecimento era transmitido diretamente de uma geração para a seguinte ao longo de centenas de anos. O tataravô de Enoque era o próprio Adão, o primeiro homem. Adão viveu 930 anos. Isso significa que Adão ainda estava vivo quando Jared, pai de Enoque, nasceu. Histórias do Jardim do Éden, de caminhar com Deus na brisa da tarde, da vida antes do pecado entrar no mundo, não eram mitos antigos para Enoque. Eram memórias de família, contadas por alguém que estava lá. Você consegue imaginar-se sentado aos pés do primeiro ser humano, ouvindo sobre como era o mundo quando ele era completamente novo? Enoque poderia ter feito exatamente isso quando era menino. Mas, na época de Enoque, aquele início perfeito já havia ficado para trás. O mundo havia mudado. O pecado se espalhara como uma doença pela humanidade. O capítulo 6 de Gênesis nos diz que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que todos os desígnios do seu coração eram continuamente maus. Toda intenção, somente o mal, constantemente. Esse era o mundo em que Enoque vivia. A violência estava por toda parte. A corrupção havia se tornado normal. As pessoas haviam parado de invocar o nome do Senhor. Viviam como se Deus não existisse, como se seus atos não tivessem consequências, como se esta vida fosse tudo o que havia. Era uma era sombria, uma época em que a linha entre o certo e o errado havia se tornado tênue. Quando Enoque olhou ao redor para seus vizinhos, para as cidades e assentamentos que se espalhavam pela terra, ele viu um mundo caminhando a passos largos para a destruição. Mas eis o que é belo. Enoque viu tudo isso, viveu bem no meio dessa escuridão e ainda assim escolheu andar com Deus. Ele não fugiu para uma caverna. Ele não se isolou do mundo. Ele tinha uma família. Ele tinha um filho chamado Matusalém. Ele viveu uma vida humana normal. Mas, em meio a essa vida normal, em meio a um mundo corrupto e violento, Enoque caminhou com Deus. O que significa a expressão andar com Deus? Se você me acompanha há algum tempo, se é um assinante assíduo deste canal, sabe que adoro desvendar essas antigas expressões hebraicas. Então, clique no botão Gostei se você aprecia quando exploramos os significados originais, e vamos analisar isso juntos. A palavra hebraica para caminhou é halak. Não se refere a uma jornada única, mas sim a uma ação contínua e habitual. Caminhar dia após dia, passo a passo, na mesma direção, com o mesmo companheiro. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus,
Significa que toda a sua vida foi caracterizada por esse relacionamento íntimo. Todos os dias, Enoque vivia consciente da presença de Deus. Em cada decisão, cada conversa, cada momento, Enoque procurava viver em harmonia com o caráter e a vontade de Deus. Não se tratava de perfeição. A Bíblia nunca afirma que Enoque era sem pecado, mas diz que ele andava com Deus, o que significa que ele continuava escolhendo Deus, continuava voltando para Deus, continuava caminhando na direção de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor seguia na direção oposta. Respire fundo. Deixe essa verdade penetrar em seu coração enquanto você descansa. Você não precisa ser perfeito para caminhar com Deus. Você só precisa continuar escolhendo-o, continuar caminhando em sua direção, dia após dia. O mundo de Enoque estava desmoronando, mas o próprio Enoque não. E isso fez toda a diferença. Capítulo 3. A sétima geração. Os números importavam no mundo antigo. Os padrões importavam. E o lugar de Enoque na linhagem da humanidade era significativo. Enoque era a sétima geração depois de Adão. Na cultura hebraica, o número 7 representava plenitude, perfeição, santidade. Era o número do descanso de Deus após a criação. 7 dias na semana, 7 anos até a terra descansar. 70 vezes, 7 vezes, somos chamados a perdoar. E na sétima geração, a partir do primeiro homem, Deus levantou alguém que caminharia perfeitamente com ele, que completaria o padrão, que mostraria o que a humanidade sempre deveria ter sido. Vamos contar as gerações juntos. É como uma árvore genealógica que remonta ao início de tudo. Primeiro, Adão, criado por Deus, formado do pó, recebeu o sopro da vida. Em segundo lugar, Sete, nascido após a tragédia da morte de Abel, filho de Adão, que carregou a esperança adiante. Terceiro, Enos, cujo nome significa mortal ou frágil, a geração em que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Em quarto lugar, Quenã, cujo nome pode significar tristeza ou possessão, mais um passo adiante na história da humanidade. Quinto, Mahalalel, um nome que significa louvor a Deus, um ponto positivo na genealogia. Sexto, Jared, pai de Enoque, cujo nome significa descendência, possivelmente aludindo ao declínio que ocorre no mundo. E em sétimo lugar, Enoque, cujo nome significa dedicado ou iniciado, o homem que caminharia com Deus. Se você está sentindo o sono chegar, isso é lindo. Deixe sua mente descansar nesses nomes antigos, nessas pessoas que viveram, amaram e tiveram esperança há milhares de anos. Elas foram reais, suas vidas importaram, e suas histórias ainda nos ensinam hoje. O pai de Enoque, Jared, viveu 962 anos. Pense nisso. Enoque cresceu com um pai que viu séculos passarem, que testemunhou as mudanças no mundo, que se lembrava de tempos em que as coisas eram melhores. Que tipo de conversas eles tinham? Que histórias Jared contava ao jovem Enoque sobre os tempos antigos, sobre Adão e Eva, sobre o mundo antes de se tornar tão violento e corrupto? Não sabemos os detalhes, mas sabemos o resultado. De alguma forma, naquela casa, Enoque aprendeu a caminhar com Deus. Talvez seu pai o tenha ensinado. Talvez Enoque tenha aprendido sozinho. Mas em algum momento, Enoque tomou uma decisão que mudaria sua eternidade. Quando Enoque tinha 65 anos, teve um filho. E deu a esse filho um nome que se tornaria famoso: Matusalém. Agora, se você faz parte da nossa comunidade e gosta dessas análises aprofundadas de histórias bíblicas, deixe um comentário abaixo. Conte-me, você já ouviu falar de Matusalém? Sabe o que o nome dele significa? Gostaria muito de saber a sua opinião. O nome Matusalém é uma profecia. Significa algo como
Quando ele morrer, isso acontecerá, ou sua morte trará. E aqui está o mais notável: Matusalém viveu mais tempo do que qualquer outro ser humano já registrado, 969 anos. E de acordo com a cronologia bíblica, Matusalém morreu no mesmo ano em que ocorreu o dilúvio. Seu próprio nome era um aviso. Enquanto Matusalém vivesse, o julgamento seria adiado. Quando ele morresse, o dilúvio viria. Como Enoque sabia disso? Como ele soube que deveria dar ao seu filho um nome tão específico e profético? A Bíblia nos dá uma pista. Ela diz que após o nascimento de Matusalém, Enoque passou a andar com Deus. Algumas traduções dizem que ele começou a andar com Deus, sugerindo que algo mudou. Algo se aprofundou na relação de Enoque com o Criador após o nascimento de seu filho. Talvez a paternidade tenha aberto os olhos de Enoque. Talvez, ao segurar aquele bebê pequenino e olhar para seu rostinho inocente, Enoque tenha percebido o quão despedaçado o mundo havia se tornado. Talvez ele tenha compreendido que seu filho cresceria em um mundo que caminhava a passos largos para o julgamento. Ou talvez Deus tenha falado diretamente com Enoque, dado a ele uma visão ou uma mensagem, contando-lhe o que estava por vir e quanto tempo restava. Aconteça o que aconteceu, a vida de Enoque mudou. Ele não apenas acreditava mais em Deus, ele caminhava com Deus, todos os dias, por 300 anos. Capítulo 4. Caminhando com Deus em uma era das trevas. 300 anos. Esse foi o tempo que Enoque caminhou com Deus depois do nascimento de Matusalém. Pense nesse período de tempo. 3 séculos inteiros de relacionamento consistente e fiel com o Criador do Universo. Manhã após manhã, dia após dia, ano após ano, década após década, por 300 anos, Enoque caminhou com Deus. Como essa fidelidade se manifesta na prática? Significa que, enquanto todos viviam para si mesmos, Enoque vivia para Deus. Enquanto todos buscavam prazer, poder e bens materiais, Enoque buscava a presença de Deus. Enquanto todos comprometiam seus valores, distorciam sua moral e seguiam a multidão, Enoque permanecia firme. Mas é isso que torna a história de Enoque tão poderosa. Ele não era um sacerdote em um templo. Ele não era um profeta pregando em uma esquina. Ele era uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, no meio de uma comunidade comum. Enoque tinha uma esposa. Ele tinha filhos, Matusalém e outros. Ele tinha vizinhos. Ele tinha responsabilidades diárias. A Bíblia não nos diz qual era o trabalho de Enoque, mas ele certamente fazia alguma coisa. Ele vivia em sociedade. Ele interagia com as pessoas. Ele não era isolado nem alheio ao mundo. E, no entanto, em meio a toda essa vida normal do dia a dia, Enoque caminhava com Deus. Essa é a lição para nós. Você não precisa abandonar sua vida para caminhar com Deus. Você não precisa se tornar um monge ou um missionário, a menos que Deus o chame para isso. Você pode caminhar com Deus exatamente onde está, em sua casa, em seu trabalho, em seus relacionamentos, em sua rotina diária. Caminhar com Deus significa viver em constante consciência da sua presença. Significa começar o dia reconhecendo-o. Significa tomar decisões baseadas no seu caráter e na sua palavra. Significa falar com Ele ao longo do dia, em oração que flui naturalmente como uma conversa com um amigo. Significa que quando você for tentado a mentir, escolha a verdade, porque Deus é a verdade. Quando você for tentado a fofocar, escolha o silêncio ou o encorajamento, porque Deus é amor. Quando você for tentado a ser egoísta, escolha a generosidade, porque Deus é generoso. Passo a passo, escolha por escolha, dia após dia, por toda a vida,
É isso que significa caminhar com Deus. E Enoque fez isso em um mundo que o considerava louco. Imagine ser a única pessoa em sua comunidade que vive de forma diferente. A única pessoa que não participa da violência. A única pessoa que não se envolve com a corrupção. A única pessoa que continua falando de Deus quando todos os outros se esqueceram dele. As pessoas devem ter zombado de Enoque. Devem tê-lo considerado estranho, antiquado, religioso demais, fora de sintonia com os tempos. Mas Enoque continuou caminhando. Ele continuou caminhando quando era difícil. Ele continuou caminhando quando se sentia sozinho. Ele continuou caminhando quando não via resultados imediatos. Ele continuou caminhando quando o mundo ao seu redor se tornou mais sombrio e pior. E Deus percebeu. Se você ainda está ouvindo, se ainda não pegou no sono, deixe-me lhe fazer uma pergunta. E se você já adormeceu, talvez sua mente, ainda em seus sonhos, ouça esta pergunta e aguarde. Como seria sua vida se você decidisse seguir a Deus como Enoque fez? Não perfeitamente, não sem erros, mas consistentemente, fielmente, dia após dia, escolhendo o caminho de Deus em vez do caminho do mundo, escolhendo a sua presença em vez do conforto, da popularidade ou da facilidade? É uma questão que vale a pena refletir enquanto você descansa esta noite. A caminhada de Enoque com Deus não era apenas uma bela metáfora espiritual. Era real, era diária, e o levou a um lugar extraordinário. Capítulo 5. A fé e o medo de um pai. Ser pai ou mãe muda tudo. Se você tem filhos, sabe disso. Se não tem, provavelmente consegue imaginar. Quando você se torna pai ou mãe, de repente o mundo parece diferente. Perigos que você nunca havia notado antes parecem estar por toda parte. O futuro, que você talvez encarasse com confiança, agora parece incerto e assustador, porque não se trata mais apenas do seu futuro. Trata-se do futuro do seu filho. Enoque tornou-se pai aos 65 anos, e a Bíblia nos conta que algo mudou depois disso. Ele começou a ter uma relação mais profunda com Deus. Talvez fosse o peso da responsabilidade. Talvez fosse o medo. Talvez fosse um amor tão avassalador que o fez cair de joelhos. Enoque olhou para o bebê Matusalém e viu inocência. Mas quando olhou para o mundo ao seu redor, viu corrupção, viu violência, viu a humanidade perdendo o controle, viu pessoas esquecendo-se de Deus, esquecendo-se da bondade, esquecendo-se de tudo o que importava. E ele deve ter se perguntado: em que tipo de mundo estou trazendo esta criança? Essa pergunta, esse medo, essa necessidade desesperada de proteger seu filho e prepará-lo para o que estava por vir. Pode ter sido isso que levou Enoque a buscar a Deus com tanta intensidade. O antigo livro de Judas, no Novo Testamento, preserva uma tradição sobre Enoque. Diz que Enoque profetizou, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que praticaram. Enoque previu o que estava por vir. Ele compreendeu que o mundo não poderia continuar em seu rumo atual. O julgamento era inevitável. Mas Enoque não reagiu com desespero. Não reagiu com raiva ou amargura. Reagiu caminhando com Deus, ensinando seu filho a conhecer a Deus, vivendo de tal maneira que quando chegasse o julgamento, sua família estivesse preparada. O próprio nome Matusalém foi um ato de fé. Ao dar esse nome ao seu filho, quando ele morrer, virá. Enoque estava anunciando o tempo de Deus a todos que quisessem ouvir. Ele estava dizendo: o julgamento está chegando, mas Deus é paciente. Ainda há tempo. Enquanto Matusalém viver, ainda há tempo para se voltar para Deus. E Deus concedeu a Matusalém
a vida mais longa já registrada de qualquer ser humano. 969 anos de graça. 969 anos de oportunidade. 969 anos em que qualquer um que quisesse poderia se voltar para Deus e caminhar com Ele como Enoque fez. A maioria das pessoas não aproveitou essa oportunidade, mas algumas aproveitaram. Matusalém, sim. Ele aprendeu com seu pai. Ele também andou com Deus, embora talvez não tão intimamente quanto Enoque. E o filho de Matusalém, Lameque, também conhecia a Deus. E o filho de Lameque foi Noé. Você consegue perceber o padrão? Consegue ver como a fidelidade de Enoque se propagou através das gerações? Ao caminhar com o próprio Deus, ao ensinar seu filho, ao ser um exemplo de fidelidade em um mundo sem fé, Enoque criou um legado que, em última análise, salvaria a humanidade. Porque quando veio o dilúvio, quando o julgamento veio, quando o mundo foi destruído, Noé e sua família foram salvos. E Noé era bisneto de Enoque. A retidão de um homem que caminhou fielmente com Deus preservou a raça humana. Se você é pai ou mãe e está ouvindo isso, ou se espera ser pai ou mãe um dia, aqui está a lição. O maior presente que você pode dar aos seus filhos não é dinheiro, nem oportunidades, nem conforto ou sucesso. O maior presente que você pode dar aos seus filhos é um exemplo de fidelidade a Deus. Caminhe com Deus você mesmo, e seus filhos aprenderão a caminhar com Ele também. Enoque fez exatamente isso, e graças a ele, estamos todos aqui hoje. Respire fundo. Deixe seu corpo relaxar ainda mais. Estamos na metade da história de Enoque, e a parte mais misteriosa ainda está por vir. Capítulo 6. A jornada rumo ao mistério. Durante 300 anos, Enoque caminhou com Deus. 300 anos de convívio diário. 300 anos de conversa e comunhão. 300 anos de aproximação, de maior compreensão, de se tornar mais semelhante àquele com quem ele caminhou. E então, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes e que só ocorreu uma outra vez em toda a história da humanidade. Deus levou Enoque. A Bíblia não nos dá uma descrição detalhada de como aconteceu. Não nos diz se houve uma luz brilhante, seres angelicais ou uma carruagem de fogo, como haveria mais tarde com Elias. Ela apenas diz: ele não estava mais aqui, porque Deus o levou. Mas podemos imaginar. Talvez tenha acontecido num dia comum. Talvez Enoque tenha acordado naquela manhã sem saber que seria sua última manhã na terra. Talvez tenha se despedido da família, beijado a esposa, abraçado os filhos, sem perceber que não voltaria para casa para o jantar. Talvez ele tenha saído para sua caminhada habitual, a caminhada que fazia todos os dias há 300 anos. Talvez tenha ido ao seu lugar favorito, algum lugar tranquilo onde pudesse conversar com Deus sem ser incomodado. E talvez, naquele dia, Deus simplesmente tenha dito: Enoque, chegou a hora, estou te levando para casa. Não sabemos qual foi a reação de Enoque. Ele sentiu medo? Sentiu alegria? Teve algum momento para sentir alguma coisa? O que sabemos é que Enoque confiou em Deus. Por 300 anos, ele caminhou com Deus, aprendendo sobre o caráter de Deus e compreendendo a bondade de Deus. Então, quando Deus disse que era hora de voltar para casa, Enoque foi de bom grado. A Bíblia diz que ele não estava mais aqui. Num instante, ele estava ali, caminhando sobre a terra. No instante seguinte, ele havia partido, transferido, transladado, levado à presença de Deus sem experimentar a morte. Você consegue imaginar fazer parte da família de Enoque quando isso aconteceu? Talvez Matusalém, agora com 300 anos, saia à procura do pai quando este não volta para casa. Talvez o grupo de busca se espalhe pelas colinas e vales,
chamando por ele, procurando qualquer sinal de seu paradeiro. Mas não há nada, nenhum corpo, nenhum sangue, nenhuma evidência de ataque ou acidente. Enoque simplesmente desapareceu. E então talvez alguém se lembre. Enoque andava com Deus. Ele sempre dizia que andava com Deus. E talvez, só talvez, Deus o tenha levado nessa caminhada para um lugar que não podemos seguir. Pelo menos, não ainda. Hebreus 11:5 nos diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Ele não foi encontrado. Procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo, porque ele não estava mais na terra. É aqui que a história de Enoque se torna algo mais do que apenas história antiga. É aqui que ela se torna uma promessa, uma esperança, um vislumbre de algo que aguarda todos nós que caminhamos com Deus. Enoque nunca morreu. A morte, que havia levado Adão, Sete, Enos, Quenã, Mahalalel, Jared, e que eventualmente levaria todos os outros seres humanos nascidos neste mundo, não teve poder algum sobre Enoque, porque Enoque andou com Deus. E quando você anda com Deus, a morte não é o fim, não é sequer um obstáculo. É apenas uma porta, e Deus pode te levar através dessa porta, ou ao redor dela, ou simplesmente além dela, se Ele quiser. A transladação de Enoque, sua ascensão direta ao céu sem morrer, é uma prévia do que está por vir para todos os que pertencem a Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele disse que, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos e permanecerem serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Eles não morrerão. Serão transformados num instante e levados diretamente à presença de Deus, assim como Enoque. A história de Enoque é a nossa história. Ou pelo menos pode ser, se caminharmos com Deus da maneira como ele caminhou. Sinta sua respiração desacelerar. Sinta o peso do seu corpo afundando no repouso. A jornada de Enoque da terra para o céu foi instantânea. Sem esforço, o resultado natural de uma vida inteira caminhando na mesma direção. Onde está Enoque agora? A Bíblia não nos diz especificamente, mas podemos fazer algumas boas suposições. Ele está na presença de Deus, o lugar para o qual caminhava há 365 anos. Ele está no paraíso, o lugar que Jesus prometeu ao ladrão na cruz. Ele está na comunhão dos santos, aquela grande nuvem de testemunhas que nos precederam. E talvez, só talvez, ele esteja nos observando, torcendo por nós, esperando que façamos a mesma escolha que ele fez: caminhar com Deus, não importa o que o mundo ao nosso redor esteja fazendo. Capítulo 7. O que Enoque viu. Por 300 anos, Enoque caminhou com Deus. E durante esses 300 anos, Deus lhe mostrou coisas, ensinou-lhe coisas, revelou coisas que o resto da humanidade havia esquecido ou jamais soube. O livro de Judas, escrito séculos depois, preserva um fragmento da profecia de Enoque. Ele nos conta que Enoque pregou sobre o julgamento vindouro, sobre o Senhor retornando com milhares de seus santos para restaurar as coisas. Como Enoque sabia disso? Como ele podia falar com tanta certeza sobre eventos que só aconteceriam mais de 1000 anos depois? Porque Deus lhe mostrou. Quando você caminha com alguém todos os dias, durante 300 anos, você tem muitas conversas. Você aprende muito. E quando esse alguém é Deus, o Criador do universo, aquele que vê o fim desde o princípio, aquele que sabe tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá, você aprende verdades que a maioria das pessoas jamais vislumbra. Enoque viu a corrupção do mundo com clareza. Ele compreendeu que isso não podia continuar.
Ele compreendeu que a justiça de Deus exigia uma resposta. Ele compreendeu que o julgamento estava chegando. Mas ele também compreendeu outra coisa: a misericórdia de Deus. O próprio fato de Deus ter dado a Matusalém, filho de Enoque, um nome que significa "quando ele morrer, virá", foi um ato de misericórdia. Era Deus dizendo: estou dando à humanidade mais tempo. Enquanto Matusalém viver, estarei adiando o julgamento, dando às pessoas outra chance, outro dia, outro ano, para se voltarem para mim. E Deus concedeu a Matusalém 969 anos, 9 séculos de graça, 9 séculos em que qualquer um poderia ter escolhido andar com Deus como Enoque fez. A maioria das pessoas não fez isso, mas algumas fizeram. E esses poucos justos, esse pequeno remanescente fiel, importavam para Deus. Importavam tanto que Deus estava disposto a esperar, a adiar o julgamento, a dar à humanidade todas as oportunidades possíveis para escolher de forma diferente. Enoque também compreendeu algo sobre a natureza de Deus que muitas pessoas não percebem. Ele entendeu que Deus não é distante nem indiferente. Deus não é uma força cósmica que pôs o universo em movimento e depois se afastou. Deus é pessoal. Deus está presente. Deus quer caminhar conosco. Foi isso que Enoque descobriu. Foi isso que mudou a vida dele. Não um conjunto de regras, não um sistema religioso, não o medo da punição, mas sim relacionamento, amizade, caminhar com Deus. No antigo Oriente Próximo, a expressão caminhar com alguém implicava intimidade, concordância e propósito compartilhado. Quando duas pessoas caminhavam juntas, significava que estavam em harmonia, eram amigas, estavam indo na mesma direção. Enoque e Deus caminhavam juntos, estavam em harmonia, eram amigos, iam na mesma direção. E quando alguém caminha ao seu lado, realmente caminha ao seu lado, por 300 anos, por que você iria querer dizer adeus? Por que você iria querer se separar? Você não faria isso. E Deus também não. Então, em vez de deixar Enoque experimentar a morte, em vez de deixar esse amigo fiel enfrentar a separação que a morte traz, Deus simplesmente disse: vamos continuar caminhando. Mas, de agora em diante, caminharemos na minha casa, não na sua. E Enoque, que havia passado 300 anos seguindo a Deus, não hesitou. Ele continuou caminhando, e saiu deste mundo e entrou no próximo. Se você está começando a pegar no sono agora, deixe este pensamento ir com você. Deus quer caminhar ao seu lado, não porque Ele precise de você, mas porque Ele te ama. Ele quer sua companhia. Ele quer sua amizade. Ele quer compartilhar a jornada com você. E se você caminhar com Ele, dia após dia, passo a passo, fiel e constantemente, então um dia, seja pela morte, ou sendo levado como Enoque foi, você entrará para sempre em sua presença. É uma promessa linda. É uma esperança que vale a pena manter. Enoque provou que era possível. Nos tempos mais sombrios, em um mundo em ruínas, em uma era de corrupção e violência, era possível caminhar com Deus. E se foi possível para Enoque, também é possível para você. Capítulo 8. O aviso e a promessa. Enoque não era apenas um homem que andava com Deus. Ele também era um homem com uma mensagem. Segundo o livro de Judas, Enoque profetizou. Ele alertou sua geração sobre o que estava por vir. Ele falou a verdade quando a verdade era impopular. Ele chamou as pessoas de volta a Deus quando todos os outros haviam se esquecido dele. Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, preserva as palavras de Enoque. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade
que praticaram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios disseram contra ele. Isso é muita coisa ímpia em uma frase só. Enoque estava querendo dizer algo. Ele estava dizendo: vejam no que nos tornamos. Vejam o quão baixo caímos. Vejam como estamos vivendo. Isso não pode continuar. Deus não permitirá que isso continue. Deve ter exigido coragem falar assim. Imagine levantar-se em uma cultura que rejeitou completamente a Deus. Uma cultura onde toda a intenção dos pensamentos do coração do homem era continuamente má, e dizer: vocês estão errados. Isso está errado. O julgamento está chegando. Provavelmente as pessoas riram dele. Provavelmente zombaram dele. Provavelmente o chamaram de tolo, fanático, alguém que estava fora de sintonia com os tempos. Mas Enoque não parou. Por 300 anos, ele continuou transmitindo a mesma mensagem. Andem com Deus. Voltem para Deus. O tempo está se esgotando. E sua mensagem era equilibrada. Não era só fogo e enxofre. Não era só desgraça e tristeza. Porque, embutida na advertência, havia uma promessa. O simples fato de Deus estar alertando as pessoas significava que ainda havia tempo para mudar. O simples fato de Deus ter enviado um profeta significava que Deus ainda se importava. O simples fato de a vida de Matusalém ser uma contagem regressiva para o julgamento significava que Deus estava sendo paciente, dando às pessoas todas as oportunidades para se arrependerem. A vida de Enoque era a promessa. Ele era a prova viva de que, mesmo nos piores momentos, era possível ter um relacionamento com Deus. Era possível caminhar com Deus. Era possível viver retamente em um mundo injusto. E se Enoque conseguiu, outros também conseguiriam. Alguns sim, não muitos, mas alguns. Matusalém sim, Lameque sim, Noé sim. Esse remanescente fiel, esse pequeno grupo de pessoas que ouviu a mensagem de Enoque e escolheu andar com Deus, tornou-se a ponte entre o velho mundo e o novo mundo que viria depois do dilúvio. Enoque não viveu para ver o dilúvio. Ele foi levado 669 anos antes de acontecer. Mas sua influência se estendeu por todos esses séculos. Sua mensagem foi transmitida de pai para filho, de Matusalém a Lameque e a Noé. E quando o dilúvio chegou, quando o julgamento finalmente veio, Noé estava preparado. Ele havia sido avisado. Ele havia sido ensinado. Ele havia aprendido com seu bisavô Enoque o que significava andar com Deus. Esse é o poder da fidelidade. Esse é o poder de falar a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvi-la. Esse é o poder de viver de forma diferente, mesmo quando todos pensam que você está louco. Você pode não ver os resultados durante sua vida. Enoque não viu o dilúvio. Mas a sua fidelidade importa. Suas escolhas importam. Sua decisão de andar com Deus importa, não apenas para você, mas para as gerações que virão depois de você. Se você já se inscreveu neste canal, muito obrigado. Você faz parte de uma comunidade de pessoas que se importam com essas histórias antigas e que querem entender o que elas significam para nós hoje. E se você ainda não se inscreveu, adoraria que você se juntasse a nós. Clique no botão de inscrição. Clique no ícone do sino para não perder futuras histórias bíblicas. Deixe um comentário abaixo. Conte-me, o que significa para você andar com Deus no mundo de hoje? Como você pratica isso no seu dia a dia? Eu leio todos os comentários e adoraria saber a sua opinião. O aviso de Enoque foi claro. O julgamento está chegando, mas sua promessa também foi. Deus está disponível. Deus é paciente. Deus está esperando que você caminhe com Ele. Essa mensagem era verdadeira há 5.000 anos e continua sendo verdadeira hoje. Capítulo 9. A tradução.
A palavra tradução pode soar estranha quando falamos de Enoque. Normalmente usamos essa palavra para idiomas, para converter um texto de uma língua para outra. Mas no inglês antigo e na linguagem teológica da Bíblia, tradução significa algo diferente. Significa ser transportado, ser movido de um lugar para outro, ser transferido de um estado de ser para outro. Enoque foi trasladado. Ele foi levado da terra para o céu. Ele foi transferido da vida mortal para a vida eterna. Ele foi levado do reino físico para o reino espiritual. Tudo isso sem experimentar a morte. Apenas 2 pessoas em toda a Bíblia vivenciaram isso: Enoque e Elias. A transladação de Elias é descrita em detalhes no capítulo 2 de 2 Reis. Há uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, um redemoinho. E Elias é levado para o céu, enquanto seu sucessor, Eliseu, observa. Mas a transladação de Enoque é descrita em poucas palavras. Ele não existiu, pois Deus o levou. Sem detalhes, sem carruagem, sem testemunhas. Apenas Deus e Enoque caminhando juntos. E então, Enoque partindo deste mundo. Por que Deus escolheu levar Enoque dessa maneira? Por que poupá-lo da morte? Hebreus 11:5 nos dá a resposta. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Ora, antes da sua trasladação, ele recebeu testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou a Deus, e Deus recompensa aqueles que lhe agradam, nem sempre com recompensas visíveis e dramáticas. A maioria de nós que escolhe caminhar com Deus ainda experimentará a morte. Ainda enfrentaremos doenças, envelhecimento e o declínio gradual de nossos corpos físicos. Mas o que aconteceu com Enoque é uma prévia, uma promessa, um vislumbre do que está por vir para todos nós que pertencemos a Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em 1 Coríntios 15. Ele disse que a morte não terá a palavra final. Quando Jesus voltar, aqueles que lhe pertencem serão transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos mortais se revestirão da imortalidade. Seremos transformados, assim como Enoque foi transformado. A morte não é o fim para aqueles que caminham com Deus. É apenas uma transição. E para alguns, como Enoque, nem isso. É apenas o próximo passo em uma caminhada que nunca termina. Enoque viveu 365 anos. Em algumas culturas, esse número é significativo. Um ano tem 365 dias. Enoque viveu 1 ano para cada dia. Sua vida foi completa, plena, um ciclo perfeito. E quando esse ciclo se completou, Deus o levou para casa. Imagine o momento da transição. Num segundo, os pés de Enoque estão no chão. No segundo seguinte, onde ele está? A Bíblia não nos diz exatamente, mas podemos imaginar que ele se encontrou em um lugar de luz, de paz, de beleza indescritível. Ele se encontrou na presença daquele com quem caminhava há 300 anos, mas agora face a face, não mais velado pelas limitações da realidade física. Ele viu os anjos? Ele viu o trono de Deus? Ele viu a cidade celestial? Não sabemos, mas sabemos que ele estava em casa. Finalmente, completamente, eternamente em casa. E ele ainda está lá, esperando. Junto com todos os outros santos fiéis que nos precederam, aguardando o dia em que o plano de Deus se completará. Quando o céu e a terra se unirão novamente, quando a morte será abolida e Deus fará novas todas as coisas. A tradução de Enoque nos lembra que este mundo não é tudo o que existe. Estas poucas décadas que vivemos na Terra não são o fim da história. São apenas o começo, o primeiro capítulo, a introdução. A verdadeira história, a história eterna, começa quando saímos deste mundo e entramos no próximo. E para aqueles que caminham com Deus, esse passo não é algo a temer,
mas sim algo a ansiar. Suas pálpebras podem estar pesadas agora. Seu corpo pode estar completamente relaxado. Isso é bom. Permita-se descansar. Permita-se imaginar o que Enoque experimentou, caminhando com Deus e depois caminhando direto para a eternidade. É uma imagem linda. É uma promessa que vale a pena guardar enquanto você adormece. Capítulo 10. O legado do andador. A vida de Enoque não foi longa para os padrões de sua época. 365 anos parecem uma eternidade para nós. Mas lembre-se, as pessoas na época de Enoque viviam regularmente 800, 900, até mesmo 969 anos, como Matusalém. A vida de Enoque foi interrompida precocemente. Ou será que não? Talvez os 365 anos de Enoque tenham sido exatamente o tempo necessário. Talvez Deus não o tenha levado antes da hora. Talvez Deus o tenha levado exatamente no momento certo. O que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. Enoque poderia ter vivido 1000 anos e não ter realizado nada de significativo. Em vez disso, viveu 365 anos e mudou tudo. Seu legado reverberou através dos tempos. Primeiramente, por meio de seu filho Matusalém, cuja própria existência era uma mensagem da paciência de Deus. Cada ano que Matusalém vivia era mais um ano de graça, mais um ano em que as pessoas podiam se voltar para Deus. Em segundo lugar, por meio de seu bisneto Noé, que aprendeu com sua família o que significava caminhar com Deus em um mundo que o havia rejeitado. Quando Deus escolheu alguém para sobreviver ao dilúvio, escolheu Noé. E Noé estava preparado por causa do que havia aprendido com o exemplo de Enoque. Terceiro, por meio do testemunho preservado nas Escrituras. Milhares de anos depois, o apóstolo Paulo apresentou Enoque como um exemplo de fé. O autor da Epístola aos Hebreus o incluiu naquele grande capítulo de heróis, o Salão da Fé, ao lado de Abraão, Moisés e Davi. Quarto, por meio de cada pessoa que leu a história de Enoque e foi inspirada a caminhar com Deus. Isso inclui você. Neste momento, esta noite, enquanto você ouve esta história, você faz parte do legado de Enoque. Você faz parte da linhagem que se estende por milhares de anos, até um homem que fez uma escolha simples: andar com Deus. E você também pode fazer essa escolha. Você pode começar a caminhar com Deus amanhã de manhã, ou agora mesmo. Você pode iniciar uma jornada que mudará sua vida, sua família e sua eternidade. Não é preciso nada dramático. Você não precisa ouvir vozes, nem ter visões. Não precisa largar o emprego, nem vender tudo o que possui. Não precisa ser perfeito, nem ter todas as respostas. Você só precisa começar a caminhar. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Ao acordar pela manhã, reconheça a Deus. Agradeça-lhe por mais um dia. Peça-lhe que caminhe com você em tudo o que o dia lhe trouxer. Quando você se deparar com decisões, pare e pergunte: o que agradaria a Deus? O que me aproximaria dele? Quando você se sentir tentado a seguir a multidão, a fazer concessões, a viver como todo mundo, lembre-se de Enoque. Lembre-se de que ele viveu em um mundo muito pior que o nosso, e mesmo assim, conseguiu caminhar fielmente com Deus por 300 anos. Se ele conseguiu fazer isso naquela época, você consegue fazer agora. Caminhar com Deus não significa que a vida será fácil. O mundo de Enoque era violento, corrupto e caminhava para a destruição. Caminhar com Deus não mudou o mundo ao seu redor, mas mudou a ele e mudou sua família. E por fim, por meio de Noé, salvou a humanidade. Sua caminhada fiel com Deus pode não parecer significativa agora. Você pode se sentir apenas mais uma pessoa em um mundo imenso.
Pode sentir que suas escolhas não importam muito no grande esquema das coisas, mas importam sim. Importam para Deus, importam para a sua família, importam para as pessoas que observam você, aprendem com você, são influenciadas por você, quer você perceba ou não. E elas importam para a eternidade. Enoque caminhou com Deus e nunca morreu. Ele simplesmente continuou caminhando, saindo deste mundo e entrando no próximo. É para lá que todos nós, que escolhemos seguir a Deus, acabamos indo. A morte não é o fim, é apenas uma porta. E do outro lado dessa porta, Deus está esperando, pronto para continuar a caminhada conosco para sempre. Ao adormecer esta noite, deixe que essa verdade lhe console. Você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Deus está com você, caminhando ao seu lado, pronto para guiá-lo em tudo o que vier. Tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando com Ele. Enoque conseguiu. E você também pode. Reflexão final. O convite para caminhar. Percorremos juntos a história de Enoque, o homem que caminhou com Deus. Vimos o seu mundo, sombrio e corrupto, caminhando a passos largos para o julgamento. Vimos a sua escolha de andar com Deus, mesmo quando todos os outros o haviam abandonado. Vimos a sua fidelidade, dia após dia, ano após ano, durante 300 anos. Vimos o seu legado, transmitido através das gerações, que culminou na salvação da humanidade por meio de Noé. E vimos a sua recompensa, sendo levado diretamente à presença de Deus, sem experimentar a morte, uma prévia do que aguarda todos os que caminham com Deus. Essa história, preservada por milhares de anos, fala conosco hoje. Ela sussurra para nós nos momentos tranquilos antes de dormir. Você também pode caminhar com Deus, não perfeitamente, não sem tropeços, não sem questionamentos, dúvidas ou dias difíceis, mas com fidelidade, consistência, um passo de cada vez. O mesmo Deus que caminhou com Enoque quer caminhar com você. Ele não está distante, ele não é indiferente. Ele não está esperando que você acerte tudo antes de te aceitar. Ele está esperando que você dê o primeiro passo, que o reconheça, que o convide para o seu dia a dia, que comece a jornada. E quando você começar, Ele caminhará com você, nos dias bons e nos dias ruins, no sucesso e no fracasso, na alegria e na tristeza. Em tudo que a vida trouxer, Deus estará lá, caminhando ao seu lado, se você permitir. A história de Enoque não é apenas história antiga, é um convite vivo. É uma promessa de que o que foi possível para ele é possível para você. Então, enquanto você adormece esta noite, que esta seja a sua oração. Deus, eu quero caminhar contigo. Não sei exatamente o que isso significa, ou como fazer isso perfeitamente, mas quero tentar. Ajuda-me, guia-me, caminha comigo amanhã e todos os dias seguintes. E um dia, quando minha jornada na terra terminar, leva-me para casa para caminhar contigo para sempre. Essa foi a oração de Enoque. Essa foi a vida de Enoque. Essa foi a recompensa de Enoque. E também pode ser seu. Descanse bem. Caminhe com fé. E saiba que você nunca caminha sozinho. Deus caminhou com Enoque. E Ele caminhará com você também. Amém.